Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Udney e vocês estão no Bora Mundo. Esse é o vídeo 14, se você tá vendo e conhece só esse vídeo, temos vídeos desde o número 1 em diante, então pode voltar lá e assistir se você quiser, porque são vídeos bem legais, tá certo? Lembrando que todos esses vídeos, eles têm uma sequência, tá bom? Eles são leituras de livros, principalmente de livros didáticos, aquele livro que é para te ensinar sobre aquela ideia, tá certo? E nesse caso aqui, esse é o livro de psicologia, tá? Psicologias que nós estamos fazendo essa leitura, fazendo essas mini aulas e tal. Então, convido você a ver os outros vídeos. Esse vídeo é muito importante porque é o seguinte, eu vou demonstrar como é que funciona o processo do método científico. Eu vou falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque até agora nós falamos sobre o que é psicologia, entendemos um pouco sobre a etimologia da palavra, que é a origem da palavra, a raiz, como é que é toda essa ideia. Se você quer saber como, volta nos primeiros vídeos que lá eu vou explicar, tá bom? E aí, hoje como nós já falamos sobre psicologia, nós vamos falar sobre a ciência, porque o título, como vocês viram aí, é a psicologia científica. Sim, você que viu todos os vídeos até aqui, sabe que tem um outro vídeo lá atrás que tem o mesmo título, só que ele fala de um outro ponto dessa questão, tá bom? Aqui a gente vai falar de coisas muito mais palpáveis, tá? Então vamos lá. Beleza. Bom, uma coisa que eu quero já explicar aqui, porque se eu vou ficar repetindo psicologia científica, método científico, mas o que é a ciência, né? Que o científico vem disso, da ciência, né? Uma questão da ciência. Bom, eu tenho um resuminho aqui que vai deixar você já entendido do negócio, sobre a palavra ciência, que é o seguinte: ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo. Sabe quando alguém fala pra você assim, você tem ciência do que você fez? Você tem ciência do que você falou? Nesse sentido? Então, ciência é, você conhece, você entende direito, você tem profundidade de entendimento daquilo que você fez ou falou? É isso, tá? Tem uma outra explicação sobre ciência que é um pouco mais comprida, que vai falar sobre os detalhes do que é isso, né? É um processo de um método, parte de uma investigação, piriri, tá? Mas o que você precisa saber é isso, ciência, conhecimento atento e aprofundado de algo, tá bom? Então vamos lá. Isso tem tudo a ver com o método científico, que nós vamos ver agora, beleza? Esse vídeo aqui eu espero que eu consiga chegar a 25 minutos, tá bom? Então vamos lá, se não, ele vai ter duas partes. Se não tiver, não tem problema, a gente fecha uma, zerou, tá? Vamos lá. Vamos aqui então para o berço da psicologia, como nós já vimos. Isso vai ser bem rápido porque eu já falei na história da psicologia anteriormente, tá? Vamos lá. Berço da psicologia, Alemanha, após 1800. Antes disso, já tinha gente se mobilizando com a psicologia e pesquisando áreas, tá bom? Mas o berço de forma geral é na Alemanha, certo? Na mão daqueles caras que nós já vimos nos vídeos passados, Wundt, Weber e Fichtner, beleza? Esses caras aí que mobilizaram aí primeiras teorias praticamente, e aí surge a primeira escola de psicologia, laboratório, né, na verdade, de psicologia, tá certo? E então é lá o berço da psicologia. Bom, lógico, a psicologia ela vai ganhar esse status conforme ela vai adquirindo uma estrutura onde ela vai começando a definir o seu objeto de pesquisa, tá certo? Ela vai ganhando o status de psicologia, tá? Aliás, o status de ciência, ela vai começar a ganhar o status de ciência conforme ela vai definindo o seu objeto. E começa a atrair esse processo científico, começa a atrair pessoas do mundo todo, tá certo? E lá, dentro desse berço, dentro da Alemanha, surgem as pessoas que desenvolvem, os alunos, né, que são, assim como o Sócrates teve Platão e Platão Aristóteles, a psicologia também vai ter os seus mentores e os aprendizes, né. Então esses caras aqui são considerados praticamente os pais, né, e depois deles vai vir uma outra galera aí, beleza? Mas então, vamos lá, status como ciência, o que acontece? Quando ela vai começar a definir, né, o seu objeto, aí aqui tem três pontos importantes sobre esses objetos que foram definidos. Vamos lá, o primeiro, comportamento, depois a vida psíquica e depois a consciência, tá? Esses foram os 3 primeiros objetos naquela época a serem definidos como objeto de estudo da psicologia, certo? Bom, e aí é o seguinte,
quando a psicologia começa a entrar nessa questão científica, a tomar esse molde científico, ela começa a delimitar o seu campo de estudo, tá certo? O seu campo de trabalho. E nisso ela vai se afastar de algumas áreas que permeavam a psicologia, se misturavam com a psicologia. Aqui tem duas áreas essenciais que vão se afastar dela, que é a filosofia e a fisiologia, tá certo? Essas duas vão se afastar, porque agora a psicologia ela tem o seu objeto, então ela está ficando muito mais específica. E aquilo que já não participa mais do processo de investigação, de desenvolvimento, vai sendo colocado de lado, tá certo? Bom, e aí, lógico, né? Quando começa todo esse movimento, nós estamos falando do começo da psicologia, se começa então a busca pelo conhecimento e pelo entendimento de construção do método científico. O método científico da psicologia, né? Os métodos que nós vamos utilizar para desenvolver a psicologia. Quer dizer, antes de tudo, você tem um momento em que, sim, tem muitas coisas a se investigar, a se estudar na psicologia. Mas antes disso, é bem necessário você criar métodos e você pensar nesses métodos, né? Então, quer dizer, não tem só um processo de pensamento que foca no estudo da psicologia, né? Nela em si, nos seus elementos. Não, também tem outro pensamento que foca nos métodos, né? Porque você tem que desenvolver bons métodos eficientes com uma boa estrutura para você conseguir aplicar, tá? Então, esse primeiro momento dessa construção teve muito esse tipo de pensamento sobre vamos desenvolver um conhecimento, desenvolver um processo para entendermos melhor o método, certo? Bom, e é o seguinte, porque com esses métodos, com esse desenvolvimento, se começam a formular teorias, tá? E é o seguinte, aqui tem uma frase bem interessante que eles vão formular teorias, né? Enquanto um corpo consistente do conhecimento na área, tá? Como assim? Enquanto um corpo consistente, eles querem o seguinte, o grande motivo de você criar esse sistema é estruturar, tá bom? É estruturar uma sistemática e formar um corpo que vai dar molde à área, né? As pessoas vão olhar para a psicologia e vão saber que aquele tipo de reflexão, que aquele tipo de método, que aquele tipo de atividade é da psicologia, né? Então eles querem aí, estruturar, né, fórmulas e teorias enquanto um corpo consistente, enquanto uma área especificamente científica que tem as suas especificidades muito bem delimitadas, tá certo? Bom, vamos lá. Outra coisa interessante aqui que o livro vai colocar pra gente, certo? É que é o seguinte, vão surgir, né, algumas, depois de todo esse processo de desenvolvimento, de estabelecer aí o objeto da psicologia e tudo mais, isso tudo veio avançando depois de 1800, eles vão vão desenvolver alguns critérios importantes, né? Vão aparecer critérios importantes enquanto ciência, tá certo? Que é o seguinte, bom, por que aqui escolher a questão do método científico? Quando você faz um estudo no método científico, quando você usa o método científico, né? Ele te proporciona algumas coisas interessantes e essas coisas elas têm que acontecer, né? Vamos dizer assim, elas têm que ser geradas com método científico, tá? Com a metodologia científica. E aqui eles vão colocar algumas características, tá bom? Bom, primeiro de tudo é a neutralidade, tá certo? Então quer dizer, você tem um objeto de estudo, você tem agora uma estrutura que você está fechando, você está eliminando tudo que não faz parte dela, beleza? Você está definindo o que é a psicologia e agora você vai então entender melhor o que é essa psicologia usando esse método científico, o que ela vai te fornecer, tá? Primeira coisa é a ideia de neutralidade, tá? Neutralidade é o seguinte, é a apresentação do funcionamento, de forma bem simples, tá? Porque assim, eu vou usar um exemplo de um cara que vende uma televisão. Você vai na loja. Pode ser que ele não goste daquela televisão. Só que quando você perguntar para ele, e essa televisão é boa? O que ele faz? Ele começa a te apresentar a forma em que ela funciona.
por mais que você não entenda nada, tá? Olha, tem cabo não sei o que, HD, não sei o que lá, quantos kHz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele te explica, né? Então, essa é neutralidade. Ele não precisa falar, te explicar e depois fechar assim. Então, só que eu acho ela horrível, né? Não, ele te explicou o funcionamento. Se você perguntar da outra televisão, ele vai te explicar da outra televisão. E aí, se ela tiver elementos melhores do que a da primeira, ele vai te falar, olha, aquela era 120, sei lá, pixels, essa daqui é 200, quer dizer, ela tem mais, então a definição dessa daqui é melhor, tá? Eu não entendo nada de televisão, tô dando um exemplo, beleza? Então, ele vai te apresentar o funcionamento daquilo, tá? Então, essa neutralidade na ciência é muito importante para a psicologia, beleza? E aí tem duas características do resultado desse método, tá? De você fazer as coisas desse método, vai gerar um resultado. Primeiro, tem que ser passível de comprovação. Como assim? Outras pessoas têm que conseguir entender o passo a passo, certo? E chegar na mesma resposta que você chegou. Tem que ser tudo muito claro, né? Bom, por exemplo, não pode ser aí um cara que teve uma ideia e ele fala que é assim que funciona, e só ele conseguiu entender a forma em que ele chegou naquele resultado, né? Outras pessoas não conseguem estruturar um esquema para chegar no mesmo resultado que ele, tá? Então, ela ter essa facilidade de você conseguir acompanhar e refazer o método e chegar na mesma resposta é algo que o método científico proporciona a quem usa o método científico, tá certo? E o segundo ponto aqui é o conhecimento cumulativo. Isso significa que você vai gerar um conhecimento, esse conhecimento outra pessoa pode alcançar esse conhecimento, e alcançando esse conhecimento, ela pode questionar e repesquisar aquilo de novo, ver se aquilo realmente funciona, olhar de outra forma, e ela pode também destruir aquela resposta, ela pode mostrar que aquela resposta na verdade está errada, né? A gente sabe que a ciência tem uma coisa muito bacana, que ela não é estática, ela está sempre em movimento. Então você pode estar hoje acreditando que o ovo faz mal e pesquisas futuras falam que o ovo é bom, e aí pesquisas mais futuras ainda vão falar que o ovo é mal de novo. Então quer dizer, a ciência ela vai te dando essa liberdade de você repesquisar e rever aquele processo, revisitar aquele processo, repesquisar e ir mudando as respostas e atualizando as respostas e aumentando e negando e aceitando, certo? Isso, então, são características que o método científico proporciona, que é importante para a psicologia, certo? Bom, vamos lá. E aí, lógico, esses caras, alguns foram para os Estados Unidos, tá? Com toda essa ideia na cabeça, essa estrutura da psicologia, esse objeto ali definido, foram com essas primeiras ideias para os Estados Unidos, e lá teve um desenvolvimento, um boom muito grande. Por quê? Porque você lembra que nós falamos lá na história da psicologia, onde o processo capitalista da modernidade deu as possibilidades para a psicologia crescer? Então, os Estados Unidos, como um sistema capitalista já que estava bem num processo de amadurecimento bem ok, ele tinha a oportunidade e dava essa oportunidade, esse campo de desenvolvimento da ciência. Então o pessoal foi para lá e se desenvolveu de uma forma mais rápida a psicologia científica. E lógico, vão ter protagonistas disso. Um pessoal que foi da Alemanha, foi para os Estados Unidos levando essas ideias. Beleza? Bom, vamos lá. Tá. E aí é o seguinte, essas ideias na cabeça, passando para os Estados Unidos, vão surgir três novos, como é que eu posso dizer? Três novas abordagens, tá bom? Eu não vou dizer escolas, porque que nem o estruturalismo tem gente que não considera escola. Geralmente ele se considera um princípio, tá? Então são abordagens sobre a forma em que você vai lidar com a psicologia, tá? Nós vamos ter três aqui, beleza? Nós não vamos falar delas um pouco mais detalhadas nesse vídeo, vamos falar no próximo, beleza? Isso daqui é só para falar um pouquinho do berço da psicologia científica, tá? Então vamos lá. Funcionalismo, com William James, tá? Tem o estruturalismo, com o Edward Titchener, e tem o associacionismo, tá? Que é com o Edward Fordijk, é isso? Fordijk, é isso mesmo. Com o Edward Fordijk, beleza? E teve, bom, esses três aí, eles fizeram essas ideias, em algum momento elas são parecidas, mas tem aqueles que defendem que elas são muito diferentes,
e tem aqueles que defendem que elas são bem parecidas, tá? Essas 3 escolas, elas vão dar origem a outras escolas, como o behaviorismo e outras mais, certo? E elas vão se autocriticar e vão ter um grande processo aí de desenvolvimento de ideias. Não vamos falar sobre isso, a nossa ideia é pular já para o behaviorismo, beleza? Nós não vamos nos prender nessas 3 abordagens aqui mais antigas. A gente vai começar do behaviorismo para frente, tá bom? Então não vou me detalhar sobre isso, certo? Bom, então até aqui foi o quê? Foi para você entender um pouquinho sobre a psicologia científica. Em resumo apareceram esses caras aí, certo? Fundaram a primeira ideia de psicologia, eles se utilizaram da ciência para começar a testar a psicologia. Isso ficou mais forte quando eles definiram o seu objeto de estudo, de pesquisa, e definindo o seu objeto de pesquisa, o processo científico deu ali pontos importantes para o desenvolvimento da psicologia. Eles levam isso para os Estados Unidos e começam a criar novas abordagens, tá certo? Então é um processo de construção da psicologia bem interessante, tá? Bom, beleza, estamos aqui, então vamos lá. Vamos fazer uma coisa interessante agora aqui, ó, 16 minutos agora de vídeo. Vamos lá, quero até 25, hein? Para não ficar tão grande. Eu quero falar um pouquinho sobre o método científico. Por quê? Porque você está escutando lá desde o começo sobre a psicologia científica. Uma psicologia que usa o método científico como base do seu processo de pesquisa, de estudo, de fornecer os seus resultados, tá certo? É diferente do senso comum, que é um saber coletivo, tá certo? Geralmente. Então vamos falar um pouco sobre o método científico, beleza? O que é o método científico? Eu tenho um resumo bem legal aqui, que é o seguinte: o método científico é conjunto de normas que devem ser seguidas para a produção de conhecimento científico, tá? Então, um conjunto de normas. Você segue esse conjunto de normas, você vai conseguir aí uma produção de conhecimento científico, tá? E agora, você sabe o que é ciência, né? Já fica mais fácil de você entender, tá? E quais são esses passos, tá bom? Aqui eu tenho 5 passos principais desse método científico. Gente, não vou falar sobre a origem desse método, quem fez. Não, vamos falar já sobre o método, que é isso que interessa, beleza? 5 passos aqui, eu vou falar dos 5 passos e vou demonstrar para você de como funciona mais ou menos essa ideia, tá? 5 passos. Primeiro, observação de um fato, tá? E como é que acontece? Você vai pegar e observar um fato. Primeira coisa, você vai olhar alguma coisa que acontece, beleza? O segundo passo, você vai problematizar, certo? A questão de problematizar esse fato, isso que você observou, vai gerar uma pergunta, né? Então você olha e você fala, por que isso acontece assim? Certo? Terceiro passo, que é a hipótese, tá? Hipótese é uma apresentação, uma previsão, né? A hipótese é você olhar para aquilo, por que isso acontece? E você vai sugerir uma resposta. Eu acho que acontece por causa disso. E aí você vai ter que testar a sua resposta, né? Você vai ter que criar um método para testar a sua resposta. E aí a gente chega no passo 4. O passo 4 é experimentação, certo? O que é experimentação? Você vai coletar dados e vai experimentar, né? Você vai testar a sua ideia para ver se a sua ideia deu certo, tá? E o quinto, que é a conclusão. A conclusão é quando aquilo dá certo, quando é comprovado que aquela ideia é aquilo mesmo, de fato, você tem a aceitação, tá? 5 passos, de novo. Observação do fato. 2, problematizar o fato. 3, a hipótese. 4, a experimentação. E 5, a conclusão. Então vamos fazer rapidinho aqui um esquema rápido para você, tá? Primeiro, geralmente não, tem que ter 2 grupos quando você vai usar o método científico, tá? Que é o seguinte, é o grupo controle e o grupo experimental, tá certo? O grupo controle é aquele que não é atingido pela ação que você vai aplicar naquela situação. O grupo experimental é o grupo que vai ser atingido por essa experimentação, beleza? Por essa ação. Então tem um grupo que vai ficar ali só esperando, e tem um grupo da qual você vai fazer esse teste, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Vocês se lembram que a mãe falava assim, né? As mães, ainda tem isso, é um senso comum, tá? É como podemos dizer, uma crendice. A criança tá soluçando, a mãe pega um pedacinho de linha, roupa, fiapo, enrola, molha e põe na testa da criança e fala que faz o quê? A criança para de soluçar, tá certo? Beleza. Isso é um conhecimento de senso comum, geralmente, tá? Veio de uma crendice, de um sistema de crença.
não é comprovado cientificamente, certo? E eu vou fazer um teste usando esse tipo de ideia, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, eu tenho esse grupo e tenho esse outro grupo, tá? Eu tenho dois grupos aqui. Olha aí, esse é um grupo, esse é o outro grupo. Esses papéis são para representar os grupos, beleza? Bom, esse grupo aqui, ele é o grupo controle, tá? Ele não tem a bolinha vermelha. O grupo controle não vai ser afetado pelo meu experimento. Ele é um grupo normal. Então, se crianças de 1 mês a 2 meses, então esse grupo são essas crianças de 1 a 2 meses, tá? Esse outro grupo é o grupo experimental. São crianças de 1 a 2 meses, só que elas, quando tiverem soluço, nós vamos colocar um pouquinho de um fiapinho vermelho na testa, molhar e colocar na testa, assim que o soluço começar, tá? E quando o soluço dessas começarem, esse grupo que não tem a bolinha, a gente não vai fazer nada, a gente só vai observar, tá? Então, a gente fez o primeiro passo, que é o quê? A observação de um fato. Qual foi a observação? A minha observação foi ver as pessoas falarem que colocar essa bolinha vermelha, ela vai fazer com que a criança pare de soluçar, tá certo? Depois eu vou problematizar. Qual é problematizar? Eu vou olhar para essa criança com essa bolinha e vou falar, ué, será que é a bolinha que faz a criança soluçar? Certo? Então problematizamos, criamos uma pergunta, né? Vamos formular uma hipótese, que é uma resposta, uma ideia, né? Bom, vamos lá. Uma hipótese. Eu acho que não é a bolinha vermelha. Eu acho que isso não influencia em nada, né? Bom, vamos colocar um parênteses aqui. Esses métodos, a aplicação do método científico, ele pode ser repetido várias vezes. E geralmente ele é repetido exaustivamente várias vezes. Porque você pode ter várias hipóteses para uma questão só. Por exemplo, a minha hipótese foi que essa bolinha vermelha não influencia em nada. Eu posso ter outra hipótese, que essa bolinha influencia. Eu posso ter outra hipótese depois, que essa bolinha influencia, mas não porque ela é vermelha, mas é porque ela está quente ou fria por causa da saliva e mudou a temperatura. Sabe quando você coloca uma coisa gelada no neném, uma coisa fria e leva um susto? E aí eu posso achar que ao colocar isso, ele leva esse susto e essa mudança na respiração dele pode fazer com que pare o seu soluço. Então, quer dizer, você vai gerar várias hipóteses, beleza? Eu vou usar uma. A minha hipótese aqui é que essa bolinha vermelha não influencia, nem a bolinha, nem o fato dela ser vermelha, beleza? E aí nós vamos então para a experimentação. Eu coletei os dados, né? Falei com mães, as mães falaram que para mesmo e tal, não sei o que. Outras mães falaram que não para, que não tem nada a ver. Falei com médicos e tal, uns falaram que não tem nada a ver também, que isso a criança começa e para sozinha e tal. Então eu já peguei dado suficiente, então vou fazer 2 grupos agora, que os grupos que eu te apresentei, vamos fazer então o teste. O que eu fiz? Peguei e fiquei observando esse grupo. Essas crianças, após colocar a bolinha, elas pararam de soluçar, tá? Um momentinho, alguns minutos depois. Uma coisa que eu anotei foi que esse grupo, as crianças tiveram uma média de 2 a 3 minutos de tempo soluçando e depois pararam, tá? Todas elas com a bolinha vermelha. Eu vi que esse grupo aqui, que é o meu grupo, o grupo de controle, eles também soluçaram. E eu percebi uma coisa, que eles soluçaram uma média de 2 a 3 minutos também. Só que olha só, eles pararam sozinho, sem precisar colocar a bolinha, certo? Qual foi a primeira conclusão, então, da minha experiência? Lógico, eu vou repetir isso com vários grupos, e se der o mesmo resultado, a primeira coisa que eu vou eliminar é que a bolinha não interfere no começo ou no fim do soluço, em cessar o soluço. Então, meu próximo teste é tirar a bolinha e testar de uma outra forma, com uma outra hipótese, a questão do soluço, certo? Mas eu já mostrei que a bolinha não influencia em nada as crianças pararem de soluçar, porque elas soluçam de um tempo variado e elas param de uma forma onde, pelo menos em primeiro momento, não é necessário nenhuma bolinha vermelha na testa. Isso realmente não influencia. E aí eu acabo meu experimento e chego na minha conclusão, né? A primeira conclusão é que a bolinha não influencia. Aí eu posso avançar esses estudos. Já que a bolinha não influencia, então o que influencia? Como é que o soluço começa? Como é que ele para? Quer dizer, eu posso fazer uma série de pesquisas em cima disso, beleza? Bom,
Esse então é o método científico. E você pode perceber que ele pode ser repetido várias vezes, exaustivamente, porque pode ser uma coisinha ou outra, dependendo de como você abordar aquela questão. Beleza? Bom, por isso que a ciência ela é dinâmica, certo? Chegamos a 25 minutos, eu queria principalmente mostrar como é que funciona aqui o método científico. Então, em resumo, nós falamos da psicologia como ciência, mais alguns detalhezinhos, e o importante mesmo, foi o método científico para você finalmente entender como é que funciona esses testes para chegar nessas respostas. Exatamente assim, tá? Bom, é isso aí, curte o canal, compartilha, beleza? Qualquer pergunta, manda aí, qualquer sugestão. Mas essa é a ideia do canal, fazer a leitura do livro e passar o conteúdo para você, beleza? Compartilha nas suas redes sociais para o pessoal ir conhecendo o canal, conhecendo o conteúdo. Tem três tipos de pessoas que assistem, né? Tem a pessoa que gosta do conteúdo, assiste. Tem a pessoa que está estudando o conteúdo. E tem a pessoa que pesquisa na internet, está pesquisando sobre algum tema, porque tem que fazer alguma coisa, e achou o nosso canal lá. Então compartilha para o pessoal conhecer, beleza? Bom, clica no sininho para toda vez que chegar vídeo, você ser notificado, beleza? E conheça nossas outras playlists de história, pedagogia, tem essa de psicologia, biologia, tem várias outras aí, várias outras que vão abrir também. Então vai acompanhando, porque aqui o nosso esquema é mostrar e fazer a leitura ponto a ponto do livro, beleza? Sem ficar fazendo grandes resumos. Mostrar o conteúdo mais inteiro possível, tá? Isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.